Na loja de carros de luxo, o senhor de chapéu de palha perguntou pelo modelo mais caro. Os vendedores riram da sugestão de pagamento com café. No dia seguinte, a matriz italiana da marca enviou um e-mail. Vender tudo ao Sr. Silva, nosso maior cliente. O sol das 5:30 da manhã ainda não queimava, mas Antônio Silva já estava de pé há 2 horas. Suas mãos, mapas vivos de 65 anos de trabalho, moviam-se entre os galhos do cafeeiro com a precisão de um cirurgião e a delicadeza de quem nina uma criança. O chapéu de palha, desbotado em tons que iam do amarelo ao marrom, protegia não apenas do sol que viria, mas guardava a memória de 1000 manhãs como aquela. Veja bem, Toninho, ele disse ao jovem ao seu lado, um rapaz de 17 anos com as mãos ainda macias demais para aquele trabalho. A cereja perfeita não é a mais vermelha, é a que cede na medida certa quando você aperta. Silva pegou um grão entre o polegar e o indicador. Apertou. O som foi quase imperceptível, um pequeno ploc úmido, como um beijo distante. O aroma que se desprendeu era doce, quase vinho, com notas que lembravam chocolate amargo e terra molhada pela chuva da noite anterior. Sente? Ele aproximou o grão do nariz do rapaz. Esse cheiro é dinheiro, mas mais que isso, é o futuro de 300 famílias. Toninho assentiu, tentando imitar o gesto do patrão. Errou. O grão esmagou-se completamente entre seus dedos ansiosos, manchando-lhe a pele de vermelho escuro. Calma. Silva riu, uma risada rouca que vinha do fundo do peito. Eu levei 10 anos para aprender. Você tem tempo. O cafezal se estendia até onde a vista alcançava, uma onda verde escura pontilhada de vermelho que subia e descia pelas colinas de São Sebastião do Paraíso. O ar da manhã carregava uma sinfonia de cheiros. Terra úmida, folhas de café aquecendo sob o sol nascente, o suor honesto dos trabalhadores que já enchiam seus cestos de vime. Mas havia algo mais, um perfume de jasmim que vinha da casa grande, onde Maria costumava plantar suas flores. Maria. Silva parou por um momento, o olhar perdido na direção da casa. 3 anos. 3 anos desde que o perfume de jasmim deixara de ter dona. Patrão! A voz de Josué, o capataz, cortou seus pensamentos. O pessoal já está reunido para o café. Silva desceu a encosta, suas botas afundando levemente na terra vermelha, ainda úmida. Cada passo deixava uma marca profunda. Ele não andava por aquela terra, ele pertencia a ela. Os trabalhadores já formavam fila perto do caminhão que servia de cantina móvel. Dona Aparecida, 70 anos e a melhor quituteira da região, servia café coado na hora em canecas de alumínio amassadas. Bom dia, seu Silva. As vozes vinham de todos os lados. Bom dia, Zé Carlos. Como tá, Julinha? Melhorou da tosse? Melhorou sim, senhor. O remédio que o senhor mandou buscar na cidade fez milagre. Bom dia, seu Silva. Meu menino passou no vestibular. Parabéns, dona Rosa. Engenharia, não é? Sempre soube que o Marcos tinha cabeça boa. Ele conhecia cada nome, cada história, cada dor e cada alegria daquelas pessoas. Sentou-se num toco de madeira ao lado de Pedro, um senhor de 80 anos que trabalhou com seu pai. Igualzinho ao velho Joaquim, Pedro disse, passando-lhe uma marmita. Nunca comeu separado do povo. O feijão estava grosso, com pedaços generosos de bacon. O arroz, soltinho. A couve refogada no alho crocante. Silva comeu com gosto, o corpo ainda suado do trabalho, a conversa fluindo sobre a safra, sobre os netos de Pedro, sobre o time de futebol da cidade. Foi quando o celular tocou. Não um celular comum. O sinal não chegava naquelas bandas. Era um Iridium via satélite, daqueles que custavam o preço de uma moto. O contraste era quase cômico. Silva, com a boca ainda cheia de feijão, tirou o aparelho do bolso da calça caque surrada. Pronto, sì, Giovanni. Ho visto le quotazioni di New York. Il prezzo è buono, ma possiamo aspettare... O italiano fluía de sua boca com a mesma naturalidade do português caipira. Os trabalhadores ao redor continuavam comendo.
acostumados com aquelas ligações estranhas que vinham de lugares com nomes impronunciáveis. Silva discutia cotações da bolsa de commodities, mencionava números que dariam para comprar a cidade inteira, mas fazia isso enquanto catava os últimos grãos de feijão da marmita com um pedaço de pão. "Scusi, Giovanni, ti amo." Ele desligou abruptamente. O trator de Sebastião havia atolado na lama perto do rio. "Vamos lá, pessoal." Silva já estava de pé, jogando a marmita vazia no balde e correndo em costa abaixo. O trator, um Massey Ferguson mais velho que Toninho, estava enterrado até o eixo na lama vermelha. Sebastião, envergonhado, coçava a cabeça. "Foi mal, patrão. Achei que o chão estava firme." "Deixa de bobagem." Silva já estava tirando a camisa, revelando um torso ainda forte, marcado pelo sol e pelo tempo. "Josué, traz a corda. Toninho, entra no trator. Quando eu gritar, acelera devagar." Por 40 minutos, Silva ficou na lama até os joelhos, amarrando cordas, posicionando tábuas, coordenando o esforço coletivo. Quando o trator finalmente saiu, com um ronco vitorioso do motor, ele estava coberto de lama da cabeça aos pés. Os trabalhadores aplaudiram. "Assim que se faz!" Silva riu, limpando a lama dos olhos. "Junto a gente tira qualquer coisa do atoleiro." Foi caminhando de volta, ainda pingando lama, que ele viu o caminhão parado na entrada da fazenda. Um caminhão novo, com o logo da cooperativa, mas com o motor fumegando, quebrado. "Há quanto tempo?" perguntou a Josué. 3 meses, patrão. Não tem peça, e o pessoal tem que levar a produção no lombo de burro até a estrada principal." Silva ficou em silêncio, observando os homens e mulheres que descarregavam sacas de café nas costas. Alguns tinham o dobro da sua idade, as costas curvadas, os passos pesados. Ele subiu até a casa grande, ainda coberto de lama. No escritório simples, com móveis de madeira escura e cheiro de café velho, havia uma foto na parede. Maria, em seu vestido de noiva, sorrindo. Ao lado, uma foto mais recente. Ela, no hospital, magra, mas ainda sorrindo. "Se tivéssemos um carro decente naquele dia," ele murmurou para a foto. 15 minutos, Maria. Foi o que faltou. 15 minutos que a ambulância levou para chegar, porque a nossa rural velha quebrou no meio do caminho. Ele abriu a gaveta. Lá estava o envelope que guardava há 3 anos. Plano de modernização da frota. Cooperativa Esperança, escrito na letra caprichada de Maria. Era o projeto dela, sempre foi. Silva pegou o telefone fixo, discou um número de memória. "Marcos, sou eu. Prepara a D20. Amanhã vamos à cidade. É hora de cumprir a promessa." Ele olhou mais uma vez para a foto de Maria. 15 picapes novas, meu bem. Uma para cada distrito da cooperativa. Nunca mais alguém vai morrer esperando socorro por falta de transporte. Prometo. O sol já estava alto agora, entrando pela janela e iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Lá fora, o som do trabalho continuava. Vozes, risos, o ruído dos cestos sendo esvaziados, o canto distante de alguém, a vida seguindo seu ritmo eterno. Silva tomou um último gole do café frio que estava em sua mesa desde cedo. Mesmo frio, ainda era melhor que qualquer café servido nas cafeterias chiques da capital. Ele sabia. Afinal, era o seu café que elas serviam. Só não sabiam disso. Amanhã seria um dia interessante. A Escuderia Motors não era apenas uma concessionária. Era uma declaração. Vidro do chão ao teto, 3 andares de poder e ostentação, espelhados que refletiam o sol da manhã como uma lâmina. O logotipo, 3 cavalos empinados em aço escovado, girava lentamente sobre a entrada, hipnótico, inalcançável. Era o tipo de lugar onde o próprio ar parecia custar caro. Silva dirigia sua D20 1986 pela Avenida dos Bandeirantes, o motor diesel roncando como um velho leão cansado. No banco do passageiro, a pasta de couro marrom, a mesma que Maria lhe dera há 20 anos, e o saquinho de juta com 100 gramas do seu melhor café. Café que valeria, naquela manhã específica, exatos $52 no mercado spot de Nova York. 5 gramas por dólar.
mais caro que prata. Mas Silva não estava pensando em dólares. Estava pensando em Dona Carmen, 73 anos, que na última chuva forte teve que ser carregada nas costas por 2 quilômetros até a estrada principal, porque a rural da cooperativa havia quebrado de novo. Estava pensando em João Pedro, que perdeu 2 dedos do pé quando o caminhão velho derrapou na lama e tombou. 15 picapes, murmurou para si mesmo. Diesel, tração nas 4, cabine dupla, para aguentar o tranco. O contraste começou antes mesmo dele estacionar. A D20, com seus 38 anos de estrada, lama seca no para-choque, uma das lanternas traseiras remendada com fita isolante vermelha, destacava-se entre as BMWs e Mercedes como um palavrão numa missa. Silva manobrou devagar, procurando uma vaga. Todas pareciam estreitas demais, desenhadas para carros que custavam o preço de uma casa, não para cavalos de trabalho como o dele. Acabou parando bem em frente à porta giratória de vidro, naquele espaço ambíguo que não era exatamente proibido, mas certamente não era bem-vindo. Do terceiro andar, através do vidro fumê da sala VIP, Ricardo Mendonça, Rick, para os clientes americanos que ele tanto tentava impressionar, observava a cena. 28 anos, terno Hugo Boss comprado em 12 parcelas que ainda doíam no cartão de crédito, relógio falso que ele jurava ser verdadeiro, cabelo com gel suficiente para envernizar um móvel. Caralho, ele disse para Michele, a recepcionista. Olha isso, parece que o velho do Restelo errou o caminho da feira. Michele, loira de farmácia, unhas em gel que custaram R$300, deu uma risadinha ensaiada. Era o tipo de riso que ela havia aperfeiçoado, alto o suficiente para ser notado, vazio o suficiente para não significar nada. Quer que eu chame a segurança, Rick? Deixa, vou descer. Preciso me divertir um pouco. Mês está fraco, nenhum otário querendo pagar à vista. Rick ajustou a gravata, seda sintética que ele chamava de seda pura, e desceu as escadas de mármore como se estivesse entrando em um palco, e de certa forma estava. A concessionária inteira era seu teatro, onde ele interpretava diariamente o papel de alguém que não era, rico, sofisticado, importante. Silva empurrou a porta giratória. O primeiro impacto foi térmico. O ar-condicionado estava regulado para 18 graus, uma diferença de quase 15 graus do lado de fora. Sua pele, ainda úmida do suor da manhã, arrepiou imediatamente. O segundo impacto foi olfativo. Um perfume artificial de carro novo, misturado com algum aromatizador caro que tentava imitar sândalo, mas cheirava mais a desinfetante de hospital. O terceiro impacto foi auditivo, ou melhor, a ausência dele. As botas de Silva, com solado de borracha gasto e pregos de ferro nos calcanhares, explodiram contra o mármore branco. Clac, clac, clac. Cada passo reverberava pelo salão imenso, ricocheteando nas superfícies polidas, anunciando sua presença como um tambor de guerra. O salão parou. Um casal que examinava um SUV de R$300 mil virou-se. O homem, barriga de cerveja artesanal escondida sob camisa de linho, sussurrou algo para a esposa, que segurava uma bolsa que poderia alimentar uma família por 1 ano. 2 vendedores perto da máquina de café Nespresso, máquina que ironicamente usava cápsulas com o café de Silva, pararam de conversar. Uma cliente, fazendo test drive virtual com óculos de realidade aumentada, tirou o aparelho para olhar. Silva sorriu. Era seu sorriso natural, largo, sincero, mostrando o canino esquerdo de ouro que ele pusera depois de um coice de mula há 40 anos. Bom dia para todos! Sua voz, grossa e calorosa como café passado na hora, quebrou o silêncio como um martelo em vidro. Ninguém respondeu. Os olhares variavam entre constrangimento, curiosidade mórbida e algo próximo ao nojo. Rick interceptou Silva quando ele estava a 3 metros da recepção. O movimento foi calculado. Bloqueio corporal sutil, sorriso que não alcançava os olhos, mãos abertas num gesto que parecia acolhedor, mas era territorial. Boa tarde, senhor.
Rick deixou a frase no ar, esperando um nome que não viria. Posso ajudá-lo? Está procurando alguém? Alguma entrega? O tom era cordial, mas o subtexto gritava: você não pertence aqui. Silva estudou o rapaz por um momento. Viu o gel no cabelo, demais para ser elegante. Viu o relógio, o brilho errado do aço que denunciava a falsificação. Viu principalmente os olhos, aquele desespero bem disfarçado de quem precisa vender, precisa aparecer, precisa provar algo para alguém, talvez para si mesmo. Vim comprar, filho. Ah, sim. Rick animou-se falsamente. Temos excelentes opções de seminovos. Alguns modelos de entrada com condições facilitadas. Se o senhor me acompanhar até o fundo... Não, Silva foi firme, mas gentil. Vim ver o modelo novo, o SUV presidencial, e preciso falar com o diretor ou o gerente geral. Rick piscou. Uma vez, duas vezes. Então riu, não um riso discreto, mas uma gargalhada genuína que começou no peito e explodiu pelo salão. Era o tipo de riso que ele daria numa mesa de bar, contando piada suja depois da terceira cerveja. O presidencial. Rick limpou uma lágrima imaginária. Senhor, o senhor sabe quanto custa esse carro? Sei. 380 mil. Rick pronunciou cada sílaba como se estivesse ensinando matemática para uma criança. Reais. Cada um. O senhor disse que precisa 15 unidades. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais constrangimento, era descrença absoluta. Rick olhou para Silva de cima a baixo. Viu as botas gastas, agora deixando pequenas pegadas de terra vermelha no mármore. Viu a calça caque com joelhos puídos. Viu a camisa xadrez com manchas de suor nos sovacos. Viu as mãos calejadas segurando uma pasta que parecia ter sobrevivido à Segunda Guerra. 15. Rick repetiu, saboreando o absurdo. O senhor quer 15 SUVs de 380 mil reais. Isso dá, ele fingiu calcular, quase 6 milhões de reais. 5 milhões e 700 mil para ser exato. E o senhor vai pagar como? Rick estava se divertindo agora. Vendeu o quê? Uma fazenda? Um rim? A alma pro diabo? Outros vendedores se aproximavam discretamente, formando um semicírculo de espectadores. Michele tinha o celular discretamente apontado. Essa história daria views no Instagram. Um segurança, discreto perto da porta, ajustou o fone de ouvido. Silva manteve a calma que vem de quem já enfrentou geada, destruindo safra inteira, de quem já viu o preço do café cair 70% em uma semana, de quem segurou a mão da esposa enquanto ela morria. Minha forma de pagamento é sólida, filho. Trabalho com contratos futuros. Ele abriu a pasta. O couro rangeu, liberando um cheiro de papel antigo e café. O aroma havia impregnado o couro depois de décadas. De dentro, tirou documentos. Não papéis simples, mas contratos impressos em papel timbrado, com selos, assinaturas, marcas d'água. Não uso cartão de crédito. Não faço financiamento. Pago à vista. Mas minha moeda é diferente. Rick pegou um dos papéis, fingindo examinar. Não entendia nada. Eram títulos de commodities, contratos de futuros da Bolsa de Nova York, certificados de qualidade da Specialty Coffee Association. Para ele, podiam muito bem estar escritos em mandarim. Moeda diferente? O sarcasmo pingava. Deixa eu adivinhar. Foi quando Silva tirou o saquinho de juta do bolso. O contraste era quase poético. O pano rústico contra o mármore polido, o cheiro de café cru invadindo o ambiente esterilizado. Café, especial tipo exportação. 86 pontos na escala internacional. Rick pegou o saquinho, abriu, cheirou. Então, naquele momento que Silva guardaria para sempre, o rapaz disse a frase que mudaria tudo. Vai pagar com café moído, vovô? Rick ergueu o saquinho para que todos vissem. Pessoal, o senhor aqui quer comprar 6 milhões em carro com café. Próximo vai ser o quê? 3 galinhas e uma vaca? As risadas explodiram. Não de todos. Alguns clientes pareciam desconfortáveis, mas dos vendedores, da recepcionista, até do segurança. Rick, embalado pela plateia, foi para o grande finale. Jogou o saquinho no balcão de mármore com desdém. Alguns grãos escaparam, espalhando-se pela superfície polida como lágrimas marrons. Aqui a gente não faz escambo de feira livre, tá? Volta pro seu sítio. E da próxima vez, traz dinheiro de verdade. Ou melhor,
nem volta. Saia antes que eu chame a polícia. Silva olhou para os grãos espalhados no mármore. Cada um deles representava o trabalho de alguém. A colheita cuidadosa de Toninho, a seleção paciente de Dona Rosa. A torra precisa de Sebastião. 300 famílias que dependiam daqueles grãos. Lentamente, com a dignidade de um rei recolhendo sua coroa caída, Silva começou a catar os grãos um por um. Suas mãos enormes, calejadas, moviam-se com delicadeza cirúrgica. 23 grãos. Ele contou cada um antes de colocá-lo de volta no saquinho. Você não está rejeitando meu dinheiro, rapaz. A voz de Silva havia mudado. Ainda calma, mas com algo por baixo, como o ronco distante de uma tempestade. Você está rejeitando o suor de 300 famílias, o futuro dos filhos deles, o pão na mesa. Ele fechou o saquinho com cuidado, guardou no bolso, pegou sua pasta. E sobre chamar a polícia, Silva sorriu, aquele sorriso triste de quem já viu demais. Pode chamar. Meu crime é acreditar que o trabalho honesto ainda vale alguma coisa. Ele se virou para sair. Os passos das botas agora pareciam mais pesados, mais definitivos. Clac, clac, clac. Foi quando a porta do elevador privativo se abriu. Do elevador privativo saiu Donatello Benedetti, 52 anos de Milão, traduzidos em um terno Armani legítimo e um problema urgente. Gerente-geral da escuderia Motors, havia apenas 6 meses. Ainda lutava para entender as peculiaridades do mercado brasileiro. Mas naquele momento, seu problema era mais imediato. Alessandro Martinelli, CEO da Martinelli Holdings e seu cliente mais importante, estava furioso. Donatello, que este café é uma merda. Martinelli, 60 anos, sotaque paulista misturado com italiano aprendido em curso executivo, gesticulava com a xícara de café da sala VIP. Pago 700 mil em um carro e vocês me servem água suja? Senhor Martinelli, é o melhor blend que temos, importado diretamente. Importado o caralho, isso não é café. Foi quando Donatello notou a cena no salão. Um velho catando grãos de café do chão, enquanto Rick e outros vendedores riam. A incongruência o distraiu por um segundo. Rick, ele chamou. Cosa sucede? Rick endireitou a postura imediatamente. Donatello era o tipo de chefe que você não queria irritar. Educado na superfície, impiedoso por baixo. Nada demais, chefe. Só um senhorzinho confuso. Já está saindo. Silva parou no meio do caminho para a porta. Virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de Martinelli, que ainda segurava a xícara ofensiva. O problema não é o grão, Silva disse, sua voz cortando o salão. É a máquina. E a água. Martinelli franziu o senho. Como? A máquina está configurada para 92 graus. Esse blend... Silva se aproximou. Cheirou o ar. Robusta vietnamita com um toque de arábica colombiano precisa de 88 graus. E a água, deixa eu adivinhar, do filtro comum, tem gosto de cloro. O salão ficou em silêncio. Martinelli olhou para a xícara, depois para Silva. E você é alguém que está tentando comprar 15 carros e sendo escorraçado como mendigo. Rick interrompeu rindo. Quer pagar com grãos de café, acredita? Rick, Donatello disse devagar. Deixe o senhor falar. Mas Rick estava embalado. Tinha plateia. Tinha o riso fácil dos colegas como combustível. Não, chefe, o senhor precisa ver isso. Rick pegou a pasta de Silva sem permissão, abriu, tirou os papéis. Olha só, contratos de café, títulos de fazenda. O velho acha que está em 1850. Próximo vai querer trocar carro por espiga de milho. Me devolva isso. A voz de Silva era baixa agora, perigosamente baixa. As mãos de Silva tremiam levemente, não de medo, mas do esforço para conter décadas de orgulho ferido. Uma veia em sua têmpora pulsava no ritmo acelerado do coração, mas seus olhos permaneciam firmes. Ou o quê? Rick dançava agora, literalmente, movendo-se pelo salão com os papéis no ar. Vai me pagar para devolver? Com café? Quantos quilos vale meu tempo, vovô? Outros vendedores riam. Michele filmava tudo. Alguns clientes pareciam desconfortáveis. Uma senhora de idade murmurou algo sobre falta de respeito para o marido, mas não alto o suficiente para ser ouvida. Sabe o que é isso aqui? Rick pegou um dos documentos, fingiu ler. Contrato futuro de commodity.
Sabe o que eu faço com isso? E então, no movimento que faria Silva quase perder o controle, Rick rasgou o papel ao meio. O som do rasgo ecoou pelo salão como um tiro. "Rick!" Donatello gritou. "Basta!" Mas o estrago estava feito. Silva olhou para os pedaços do contrato no chão. Um contrato de 200 sacas de café especial, avaliado em $300 mil no mercado futuro de Nova York. "Esse papel que você rasgou", Silva disse, sua respiração agora visivelmente alterada, o peito subindo e descendo, "vale mais que seu salário anual." "Claro que vale", Rick gargalhou. "No mundo da fantasia onde café é dinheiro." Foi quando Silva viu no canto do salão um quadro, uma foto emoldurada da inauguração da filial brasileira da Scuderia Motors. Executivos italianos apertando mãos, sorrisos corporativos. E no canto, quase imperceptível, o logo de um dos patrocinadores do evento, Café Esperança, Premium Brazilian Coffee. Seu café, seu logo, naquela mesma concessionária que o humilhava. "Rick", Donatello se aproximou. "Chega, peça desculpas ao senhor e..." "Desculpas?" Rick estava no auge de sua performance. "Por não aceitar pagamento em grãos?" "Chefe, com todo respeito, mas se a gente começar a aceitar café como pagamento, amanhã vem um com galinha, outro com porco." "Quantos quilos?" Silva interrompeu. "O quê? Você perguntou quantos quilos vale seu tempo. Vou responder. Com o café que você jogou no balcão, que você chamou de moído, sabe quanto vale o quilo no mercado internacional?" Silva tirou o celular satelital, discou um número, colocou no viva voz. "Giovanni, sì, sono io. Qual è il prezzo spot del nostro caffè speciale oggi? The Brazilian Esperanza 86 punti." A voz do outro lado respondeu em inglês com sotaque italiano. "Mr. Silva, today is exceptional. $520 per kilo. The Japanese are buying everything." "Grazie, Giovanni." Silva desligou. Olhou para Rick. $520 o quilo. Vezes 5, $2.600. O quilo. Você ganha quanto por mês? Rick empalideceu levemente, mas se recuperou. "Isso é mentira. Nenhum café vale isso." "Michele", Silva virou-se para a recepcionista que ainda filmava. "Pode fazer um favor? Googla aí. Preço café especial brasileiro 86 pontos. Mercado internacional." Michele hesitou. Olhou para Rick, para Donatello. "Faça", Donatello ordenou. Com dedos de unhas perfeitas, Michele digitou. Seus olhos se arregalaram. É verdade. Café Esperança, 86 pontos. $520 o quilo." "Esperança?" Martinelli, que havia ficado quieto observando, deu um passo à frente. "Você disse Esperança? É o nome da minha fazenda", Silva respondeu. "Fazenda?" Martinelli estava branco agora. Você é o Silva? O Silva da Esperança?" O nome pairou no ar como uma bomba não detonada. "Que Silva?" Rick perguntou, mas sua voz já havia perdido a confiança. Martinelli não respondeu. Pegou seu celular, digitou algo freneticamente. Mostrou a tela para Donatello. Era uma foto. Silva, mais jovem, de terno, apertando a mão do Papa Francisco. A legenda: "Fornecedor exclusivo de café do Vaticano, recebe bênção papal." "Madonna Santa", Donatello sussurrou. Mas Rick não havia visto a foto. Ainda tentava salvar sua performance. "Grande coisa. Vendeu um pouquinho de café pro Papa. Isso não significa que pode comprar 15 carros." "Rick", um vendedor mais velho, Carlos, tentou avisar. "Para, cara." "Não, vocês estão caindo no papo desse velho. Ele deve ter roubado essa foto de algum lugar. Olha para ele, olha essa roupa, esse chinelo de dedo." Silva olhou para os próprios pés. Não eram chinelos, eram as botas, mas entendeu o ponto. Para Rick, ele nunca seria mais que sua aparência. "Sabe por que uso essas roupas, filho? Porque não tem outras." Rick estava desesperado agora, sentindo o clima mudar, mas não entendendo por quê. "Porque hoje de manhã, antes de vir aqui, eu estava na terra, colhendo café com meus trabalhadores, comendo marmita com eles, tirando o trator do atoleiro." Silva deu um passo à frente. Rick deu um para trás. "Porque o dinheiro que eu tenho não me faz melhor que eles, só me dá mais responsabilidade." "Responsabilidade?" Rick cuspiu a palavra.
Que responsabilidade tem um velho que quer pagar carro com café? Silva pegou outro papel da pasta, um que Rick não havia rasgado. Entregou para Donatello. Leia a última linha. Donatello ajustou os óculos. Contrato de fornecimento exclusivo, Specialty Coffee, valor total anual. Ele parou, releu, como se não acreditasse, 42 milhões de dólares. O silêncio foi absoluto. Esse é apenas um dos meus contratos, Silva disse simplesmente. Tenho 17 como esse. Europa, Ásia, América do Norte. Rick abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas você, a roupa, o carro velho... O carro tem 38 anos. Foi o primeiro que comprei com meu próprio dinheiro. Me leva aonde preciso ir. Silva pegou de volta o saquinho de café. Assim como esse café levou comida para a mesa de 300 famílias por 3 gerações. Um cliente que havia entrado há pouco, um jovem executivo de startup, aproximou-se. Desculpe interromper. O senhor é o Silva da Esperança, o mesmo que fornece para o Starbucks Reserve? Silva assentiu. Meu Deus! O jovem estava genuinamente emocionado. Eu fiz meu MBA sobre seu modelo de negócio, commodity com valor agregado. O senhor é uma lenda. Mais pessoas se aproximavam agora. Um reconhecimento aqui, um sussurro ali. A maré havia virado completamente. Mas Silva não sorria. Olhava para Rick, que agora parecia ter 16 anos, não 28. O gel no cabelo começava a derreter com o suor. A gravata torta, as mãos tremendo levemente. Sabe qual é a diferença entre nós, Ricardo? Rick piscou com o uso do nome completo. Eu sei o valor do que produzo. Cada grão, cada gota de suor, cada vida que depende disso. Silva pegou os pedaços do contrato rasgado do chão. Você não sabe nem o valor do que vende, só sabe o preço. Donatello limpou a garganta. Senhor Silva, por favor, aceite minhas desculpas. Rick será... Não. Todos olharam para Silva. Não o demita. Ainda não. Mas, senhor, depois dessa humilhação... Humilhação? Silva guardou os pedaços de papel rasgado no bolso. Isso não foi humilhação. Humilhação é trabalhar 16 horas por dia e não conseguir comprar remédio para o filho. Humilhação é ver sua colheita apodrecer porque não tem transporte. Humilhação é... Sua voz falhou por um segundo. É segurar a mão da mulher que você ama enquanto ela morre, porque o carro quebrou e a ambulância não chega a tempo. O salão estava tão silencioso que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Silva respirou fundo, recompôs-se. Eu vim aqui comprar 15 picapes. Não para mim, para a cooperativa, para que nenhuma família passe pelo que eu passei. E seu vendedor... Ele olhou para Rick. Achou que valia mais que todo o trabalho de uma vida. Baseado em quê? Na minha roupa? Rick estava chorando agora. Lágrimas silenciosas que ele tentava conter, mas que escorriam, arruinando a maquiagem de BB Cream que ele usava para esconder as espinhas. Eu não sabia. Exato, Silva disse. Você não sabia. E não quis saber. Esse é o problema. Martinelli ainda segurava a xícara do café ofensivo. Sua mão tremia levemente, não de raiva agora, mas de algo próximo ao embaraço. Ele havia acabado de presenciar a humilhação de uma lenda viva de seu próprio setor. Senhor Silva, ele disse, a voz uma oitava mais baixa. O senhor mencionou o problema da máquina. Silva olhou para a máquina de café no canto do salão. Uma Lamarzoco de 100 mil reais, toda em aço escovado e cobre, mais parecida com uma escultura que com um eletrodoméstico. Linda, potente, completamente mal configurada. Posso? Donatello assentiu freneticamente. Por favor, por favor. Silva caminhou até a máquina. Seus passos não faziam mais o mesmo barulho, ou faziam, mas ninguém mais os ouvia como intrusão. Agora eram os passos de um maestro subindo ao palco. Ele tocou a máquina como se cumprimentasse uma velha amiga. Passou os dedos pela superfície de metal, sentindo a temperatura. Aproximou o ouvido, escutando a pressão da caldeira. Abriu o compartimento dos grãos, pegou alguns, rolou entre os dedos, cheirou profundamente. Robusta vietnamita, ele murmurou. Safra de 2 anos atrás. Armazenada em lugar úmido. Dá para sentir o mofo começando, misturada com... Ele provou um grão, mastigando lentamente. Arábica colombiano,
mas de altitude baixa, 600 metros no máximo. Torraram demais para disfarçar a acidez. O barista da loja, um rapaz com barba cultivada e avental de couro, que até então havia assistido tudo do canto, se aproximou. Como o senhor sabe a altitude só de provar? Silva sorriu. Filho, eu provo café há 50 anos. A altitude muda tudo. Densidade do grão, concentração de açúcar, tempo de maturação. Café de 600 metros tem gosto de pressa. Café de 1.200 metros, ele pegou seu saquinho de juta, tem gosto de paciência. Ele despejou seus próprios grãos em uma xícara de vidro, inclinou contra a luz. Veja a cor, não é marrom uniforme, tem nuances, âmbar aqui, mogno ali. Cada variação é uma nota de sabor esperando para ser liberada. Rick, ainda com lágrimas secas no rosto, deu um passo involuntário para a frente, hipnotizado. Silva abriu o painel da máquina. Sem hesitar, começou a ajustar. Temperatura da caldeira, de 92 para 88 graus. Pressão, de 9 para 8,5 bars. Tempo de extração, de 25 para 28 segundos. Senhor, o barista protestou. O manual diz. O manual foi escrito em Milão, para água de Milão, altitude de Milão, paladar de Milão. Silva continuou ajustando. Estamos em São Paulo, 1.000 metros de altitude, água com pH diferente, umidade do ar em 70% hoje. Sim, dá para sentir. Tudo isso muda como o café se comporta. Ele pegou o porta-filtro, descartou o café velho, limpou meticulosamente. Então começou o verdadeiro show. Moeu seus próprios grãos. Não no moedor automático, mas em um moedor manual que ele tirou da pasta. O som era diferente. Não o grito agudo da lâmina elétrica, mas o ronronar grave das mós de cerâmica. Por que manual? Michele perguntou, o celular ainda gravando, mas agora como documentário, não como piada. Controle. Silva girava a manivela em ritmo constante. Sinto a resistência de cada grão. Muito duro, tá muito fino, muito fácil, tá muito grosso. É conversa entre mim e o café. O pó que caía era diferente. Não uniformemente fino como talco, mas com variações sutis de textura que pareciam impossíveis de perceber, mas que Silva ajustava com micromovimentos da manivela. Ele dosou o pó no porta-filtro. 18 gramas exatas. Não usou balança, mas quando o barista conferiu depois, estava perfeito até a primeira casa decimal. Agora, Silva disse, o momento da verdade. Ele não prensou o café como o barista fazia, com força bruta. Em vez disso, fez um movimento circular suave, depois uma pressão gradual, como se estivesse confortando o pó para dormir. Encaixou o porta-filtro na máquina. Posicionou uma xícara pequena embaixo. Não as xícaras grandes que a loja usava, mas uma de café expresso que ele identificou em uma prateleira. Xícara pequena concentra aroma, explicou, e pré-aquecida. Ele despejou água quente, esperou 5 segundos, descartou. Café é sensível. Choque térmico mata metade dos compostos aromáticos. Apertou o botão. O que saiu da máquina não era café, era poesia líquida. Um fio dourado avermelhado, grosso como mel, mas fluido como seda, com uma crema cor de avelã que se formava na superfície como espuma do mar. O aroma explodiu pelo salão. Não o cheiro rançoso de café velho que todos estavam acostumados, mas algo vivo, chocolate amargo, caramelo, um toque de frutas vermelhas, notas de tabaco e couro, tudo dançando juntos sem que um dominasse o outro. Martinelli pegou a xícara como se fosse o santo graal, levou ao nariz, fechou os olhos, bebeu um gole minúsculo. O silêncio foi religioso. Diomio, ele finalmente sussurrou. Em 40 anos bebendo café, nunca. É o mesmo grão do saquinho? Donatello perguntou incrédulo. O mesmo. Silva começou a preparar outra dose, seus movimentos agora fluidos, quase meditativos. A diferença não está no grão, está no respeito. Respeito pela temperatura, pela pressão, pelo tempo. Respeito pelo trabalho de quem plantou, colheu, secou, torrou. Ele serviu Donatello, depois o barista, depois, surpreendentemente, Rick. Beba, ele disse ao rapaz. Devagar, deixa na língua por 3 segundos antes de engolir. Rick obedeceu. No momento em que o café tocou sua língua, algo mudou em seu rosto. Os olhos se arregalaram. Uma lágrima, diferente das anteriores, escorreu. Eu nunca soube que café podia ser assim.
poucos sabem, Silva disse gentilmente, porque poucos param para perguntar. Você me julgou pela aparência e perdeu a chance de aprender. Quantas outras chances você perde por dia? Carlos, o vendedor mais velho, se aproximou. Senhor Silva, eu cresci em fazenda, em Campos do Jordão. Meu pai plantava batata, mas o vizinho tinha café. Esse cheiro... Ele estava emocionado. Me lembrou de casa, de quando as coisas eram mais simples. Nunca foram simples, Silva corrigiu. Eram apenas mais honestas. O jovem executivo de startup estava tirando fotos, digitando freneticamente no celular. Isso vai virar viral. Magnata do café dá aula em concessionária. Meus seguidores vão pirar. Não, Silva foi firme. Sem fotos, sem viral. Isso não é espetáculo. Então, o que é? Michele perguntou, finalmente baixando o celular. Educação. Silva começou a limpar a máquina com o mesmo cuidado que havia preparado o café. O rapaz ali, apontou para Rick, me humilhou porque não sabia. Não sabia o valor do café, não sabia o valor do trabalho, não sabia o valor do respeito. Ele terminou de limpar, guardou seu moedor manual. Agora sabe um pouco mais. Não tudo, levaria anos para saber tudo, mas sabe o suficiente para da próxima vez que alguém diferente entrar por aquela porta, talvez ele pergunte antes de julgar. Donatello limpou a garganta. Senhor Silva, sobre os carros, ainda quero 15, mas não vou comprá-los aqui. Gaspes pelo salão. Mas, senhor, Donatello estava desesperado. Por favor, depois desse mal-entendido... Não foi mal-entendido. Silva o interrompeu. Foi revelação. Sua equipe não está preparada para vender. Eles sabem o preço, as especificações, as taxas, mas não sabem o valor. Não sabem que uma picape dessas, para um agricultor, não é status, é ferramenta. É a diferença entre a filha chegar na escola ou não, entre o produto chegar fresco no mercado ou apodrecer no campo, entre... Sua voz falhou novamente. Entre a vida e a morte, quando cada minuto conta. Rick deu um passo à frente. Seu rosto estava vermelho, inchado, o gel do cabelo completamente derretido, formando filetes estranhos pela testa. Senhor Silva, eu não tenho palavras para... Então não fale. Silva o cortou, mas não com crueldade. Palavras são fáceis. Você quer se desculpar? Faça algo. O quê? Qualquer coisa. Silva pensou por um momento. Venha trabalhar na minha fazenda. O salão inteiro prendeu a respiração. O quê? Rick estava confuso. Uma semana. Não como turista, como trabalhador. Acorda às 4 da manhã. Colhe café até o sol raiar. Almoça marmita. Aprende o valor de cada grão que você desprezou. Mas meu trabalho aqui... Donatello interveio. Se o Sr. Silva está oferecendo essa oportunidade, você vai. Considere treinamento corporativo. Rick engoliu em seco. Olhou para suas mãos macias, suas unhas feitas. Olhou para Silva, suas mãos calejadas, suas unhas com terra embaixo. Eu aceito. Silva assentiu. Segunda-feira, 6 da manhã. Na porteira da Fazenda Esperança. Vista roupa que possa sujar. Ele olhou para o relógio falso no pulso de Rick. E deixe isso em casa. Lá o tempo passa diferente. Martinelli, que havia ficado quieto, saboreando o resto do café, finalmente falou. Silva, eu tenho uma frota de 200 carros para renovar na minha empresa. Sempre comprei aqui, mas... Você tem razão. Eles não sabem o que vendem. Você conhece algum lugar que saiba? Silva sorriu pela primeira vez desde que entrara na loja. Conheço um lugar em Campinas, concessionária pequena. O dono, seu Takeshi, é filho de agricultores japoneses. Ele entende que carro para quem trabalha é ferramenta, não brinquedo. Vende menos, mas vende certo. Pode me apresentar? Claro, mas tem uma condição. Qual? Silva apontou para Rick. Quando ele voltar da fazenda, se ele tiver aprendido algo, você dá uma segunda chance para ele vender seus carros. Não aqui, lá no Takeshi. Um lugar onde ele possa recomeçar sabendo o valor das coisas. Rick começou a chorar de novo. Não tentou esconder desta vez. Por que está fazendo isso por mim? Eu fui horrível com o senhor.
Porque Silva pegou sua pasta, preparando-se para sair. Há 40 anos eu era você, jovem, arrogante, achando que aparência era tudo. Até que um velho agricultor japonês, pai do Takeshi, aliás, me ensinou a diferença entre preço e valor. Levou uma surra de vida para aprender. Estou te oferecendo um atalho. Ele caminhou até a porta. Parou, voltou-se. E Rick, o relógio? Senhor, é falsificado, mas você já sabe disso. A pergunta é, quanto tempo mais vai fingir que não sabe? Sobre o relógio e sobre todo o resto. Rick, reflexivamente, cobriu o relógio com a outra mão. Depois, lentamente, tirou o relógio. Olhou para ele. Jogou na lixeira mais próxima. Segunda-feira, 6 horas, ele disse. Estarei lá. Silva assentiu e saiu. Suas botas voltaram a fazer barulho no mármore. Claque, claque, claque. Mas agora soava diferente. Não como intrusão, como sino. Silva já estava na porta quando seu celular satelital tocou novamente. Mas desta vez, não foi ele quem atendeu. O som reverberou pelo salão porque ele havia esquecido no balcão, ao lado da máquina de café. A tela acendia. Papa Francesco, Vaticano. Michele, que estava mais perto, leu em voz alta sem pensar. Sua voz morreu no meio da frase quando processou o que havia dito. Papa Francesco! O celular continuou tocando. 4 toques. 5, 6. Alguém devia atender? O barista sussurrou. Silva voltou calmamente. Pegou o aparelho. Francesco, como está, amigo mio? Sua voz mudou completamente. Calorosa, íntima, como se falasse com um irmão. Sim, a próxima remessa já está a caminho. Como? Não aumentei o preço. Presente, como sempre. Para que servem amigos? Ele caminhou para um canto mais reservado, mas sua voz ainda carregava. Falava sobre safras, sobre um projeto social no Quênia, sobre uma escola que estavam construindo juntos. Donatello estava branco. Pegou seu tablet com mãos trêmulas. Começou a digitar freneticamente. Seus olhos se arregalavam a cada linha que lia. Meu Deus do céu! Ele murmurou em italiano. Rick, você sabe o que você fez? Rick estava paralisado, observando Silva conversar casualmente com o Papa. Donatello virou o tablet. Era a página da Forbes Brasil. A manchete, Os Reis Invisíveis do Agro. Como Antônio Silva construiu um império de café sem jamais aparecer em público. O artigo continuava, com um faturamento anual estimado em 800 milhões de dólares, a Fazenda Esperança é a maior exportadora individual de café premium do mundo. Seu proprietário, conhecido apenas como Il Padrino del Café nos círculos internacionais, nunca deu entrevista, nunca apareceu em evento social, nunca foi fotografado em contexto corporativo. 800 milhões de dólares? Rick teve que se apoiar em uma mesa. Por ano, Carlos, o vendedor mais velho, estava em seu próprio celular. Gente, escutem isso. New York Times, ano passado, o fantasma do café, como um fazendeiro brasileiro controla 12% do mercado mundial de café especial sem nunca sair de sua cidade natal. Michele havia encontrado outro artigo. Financial Times. Quando Silva espirra, as bolsas de commodity tremem. Seu modelo de negócio direto com torrefadoras eliminou 5 níveis de intermediários, criando o que economistas chamam de efeito esperança. Efeito esperança? Martinelli perguntou. O jovem executivo de startup respondeu, seus olhos brilhando de admiração. É um caso estudado em Harvard. Ele paga aos trabalhadores 300% acima do mercado, oferece educação, saúde, habitação. Teoricamente, deveria falir. Na prática, tem a maior produtividade por hectare do mundo. Os trabalhadores tratam cada planta como se fosse deles. Silva havia terminado a ligação. Voltou, guardou o celular. Desculpem, Francesco fica preocupado quando não confirmo as entregas pessoalmente. Francesco, Donatello engoliu em seco. O Papa? Nos conhecemos há 15 anos, Silva disse simplesmente. Quando ele ainda era arcebispo em Buenos Aires, visitou a fazenda durante uma viagem, tomamos café, conversamos sobre justiça social, ficamos amigos, homem simples, prefere mate ao café, mas não conto isso para ninguém. Ele piscou, um humor sutil quebrando a tensão. Rick estava digitando freneticamente em seu celular agora, sua investigação pessoal.
Senhor Silva, aqui diz que o senhor recusou vender para a Starbucks por 5 anos até que eles aceitaram suas condições. Eles queriam exclusividade e preço fixo. Aceitei dar exclusividade de algumas variedades, mas o preço tinha que acompanhar a inflação e incluir um fundo de pensão para os trabalhadores. Demoraram 5 anos para entender que não era negociável. E a Nestlé? Carlos estava lendo outro artigo. Diz aqui que o senhor os processou. Silva suspirou, um suspiro que carregava cansaço antigo. Eles estavam usando minha marca sem autorização, vendendo café inferior com o nome Esperança. Não pelo dinheiro, pelo respeito. 300 famílias trabalham duro para criar nossa reputação. Não ia deixar uma corporação destruir isso por lucro rápido. O senhor ganhou? Depois de 6 anos. Eles pagaram indenização. Usei tudo para construir uma escola técnica na fazenda. Formamos 40 agrônomos por ano agora. Donatello recebeu uma notificação em seu tablet, depois outra e outra. Seu rosto foi de branco para vermelho. É da matriz, da Itália. Ele abriu o primeiro e-mail. Era do CEO global da escuderia Motors. Donatello, ele leu em voz alta, a voz tremendo. Acabo de ser informado que Antônio Silva está em sua loja. Contexto: Silva fornece café para todas as nossas concessionárias europeias. Também é amigo pessoal da família Agnelli. Se ele sair insatisfeito, as consequências serão severas. Giovanni Benedetti, CEO global. O segundo e-mail era ainda pior. Estou vendo pelas câmeras de segurança. Vi tudo. O comportamento de seu vendedor é inaceitável. Silva tem crédito pré-aprovado de 50 milhões de euros conosco. Ele paga em commodities porque seu café vale mais que euro no mercado atual. Como você permitiu isso? Responda imediatamente. O terceiro era um forward do patriarca da família proprietária da marca. Il signor Silva é família. Trata-lo como tale. Silva é família. Trate-o como tal. Donatello estava suando agora, gotas visíveis na testa. Senhor Silva, eu não tenho palavras. Se eu soubesse, é esse o problema. Silva o interrompeu gentilmente. Você trataria bem se soubesse quem sou. E se fosse realmente um velho fazendeiro qualquer querendo comprar um carro, mereceria menos respeito. Foi quando uma senhora idosa, que havia entrado na loja há alguns minutos e observava tudo em silêncio, se aproximou. Ela usava roupas simples, mas limpas. Segurava uma bolsa de crochê. Senhor Antônio? Antônio Silva? Silva se virou, seu rosto se iluminando. Dona Teresa, a senhora por aqui? Vim ver os carros com meu filho. Ela apontou para um homem de meia idade que examinava um sedã. Ele insiste em me comprar um carro novo, mas esses preços... Dona Teresa foi minha professora, Silva explicou aos presentes. Primeira série, me ensinou a ler. E você, menino? Dona Teresa sorriu. Me ensinou que nem todo mundo aprende do mesmo jeito, lembra? Você não conseguia ler as palavras, mas quando eu deixei você desenhar as histórias primeiro, depois as palavras vieram. Silva assentiu, emocionado com a memória. Foi a senhora que me disse. Antônio, você pensa com as mãos. Suas mãos entendem antes da sua cabeça. E estava certa. A professora pegou as mãos calejadas dele. Essas mãos construíram mais do que muitas cabeças por aí. Ela se virou para Donatello. Moço, quanto custa o carro mais simples que vocês têm? Senhora, nosso modelo de entrada está em 120 mil. Silva interrompeu. Dona Teresa vai ganhar um carro, Donatello. Não, Antônio! A professora protestou. Não vim aqui para isso. A senhora me ensinou a ler. Sabe o que isso significa? Cada contrato que assinei, cada livro que estudei sobre café, cada carta que escrevi para Maria. Sua voz falhou levemente. Tudo porque uma professora com salário de fome teve paciência com um menino cabeça dura que pensava com as mãos. Ele se virou para Donatello. O carro que ela escolher, mande a conta para a Fazenda Esperança. É o mínimo. Dona Teresa estava chorando agora. Antônio, eu só fiz meu trabalho e eu estou fazendo o meu. Retribuir. Rick assistia a tudo e algo estava mudando em seu rosto. Não era mais só vergonha ou medo. Era compreensão começando a nascer. Senhor Silva, ele disse baixinho, na fazenda, todos os trabalhadores, o senhor faz isso por todos eles? Faço o quê? Retribui.
Vê eles, Silva pensou por um momento. Sabe qual é a diferença entre café commodity e café especial, Ricardo? O preço? Atenção! Silva pegou novamente seu saquinho de grãos. Café commodity é produzido em massa. Ninguém sabe qual planta veio, qual mão colheu, qual sol secou. É anônimo. Café especial? Eu sei que esses grãos vieram do lote 47, altitude 1.280 metros, colhidos por Dona Maria e sua equipe na terceira semana de junho, secados por 15 dias no terreiro 3, torrados por Mestre João na última quinta-feira. Ele pausou. Pessoas não são commodities, Ricardo. Cada uma tem uma história, um valor único. Quando você me olhou, viu commodity, velho, pobre, irrelevante. Perdeu a chance de conhecer a história. Michele havia parado de filmar há muito tempo. Agora apenas ouvia, lágrimas silenciosas escorrendo, arruinando sua maquiagem cara. Meu pai, ela disse de repente, meu pai trabalha em construção. Vem me buscar aqui às vezes de uniforme sujo. Eu sempre peço para ele me esperar na esquina. Tenho vergonha que vejam, sua voz quebrou. Tenho vergonha do homem que trabalha 12 horas por dia para pagar minha faculdade. Silva se aproximou dela. Ainda dá tempo de mudar isso. Próxima vez que ele vier, apresente ele para todo mundo. Com orgulho. Esse é meu pai, que constrói os prédios onde vocês moram. Veja como o mundo muda quando mudamos como vemos. O telefone de Donatello tocou. Era uma videochamada. Da Itália. É o CEO. Ele sussurrou. Quer falar com o senhor Silva. Na tela apareceu Giovanni Benedetti, 70 anos, cabelos brancos impecáveis, no que parecia ser uma sala de reuniões com vista para os Alpes. Antônio, meu caro amigo. Giovanni, como está, vecchio pirata? Eles riram, uma risada de velhos amigos. Antônio, estou vendo tudo pelas câmeras. Que vergonha, que tristeza. Como minha empresa te tratou assim? Não foi sua empresa, Giovanni. Foi ignorância. E ignorância se cura com educação, não com punição. Giovanni assentiu. Você sempre foi mais sábio. Lembra daquela vez em Milão, 1987? Silva riu. Quando você achou que eu era o zelador, você estava limpando a xícara no meio da reunião de diretoria. Estava suja. Não dá para apreciar bom café em xícara suja. E depois você fechou o maior contrato da década, ainda de avental. Eles riram juntos. O salão inteiro assistia, fascinado por essa amizade improvável. Antônio! Giovanni ficou sério. Os 15 carros. É para o projeto da Maria, não é? Silva assentiu, não confiando na própria voz. Considere um presente da Scuderia Motors. 15 SUVs presidenciais. Nossa contribuição para honrar a memória dela. Giovanni, não posso aceitar. Pode e vai. Não é caridade, é investimento. Cada café que você produz, cada família que você protege, cada jovem que você educa, volta como cliente nosso um dia. É o jogo longo, Antônio. Você me ensinou isso. Silva estava visivelmente emocionado. Obrigado, amigo. Não, obrigado a você, por nos lembrar do que importa. A chamada encerrou. O salão ficou em silêncio. Foi Rick quem quebrou o silêncio. Segunda-feira, 6 horas, Fazenda Esperança. Sua voz estava firme agora. Senhor Silva, prometo que vou aprender. Não só sobre café, sobre ver. Silva assentiu. É um começo. Silva estava se preparando para sair quando o som de pneus cantando no asfalto fez todos se virarem para a entrada. Uma Ferrari vermelha havia parado ao lado da D20. O contraste entre os dois veículos agora parecendo uma metáfora visual perfeita. Dela desceu uma mulher de 60 anos, elegante, sem ser ostensiva, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ela olhou para a D20, sorriu, passou a mão na lataria empoeirada com algo próximo a carinho. Com que então é aqui que você está se escondendo, Antônio? Silva se virou, seu rosto se abrindo em surpresa genuína. Isabela Martinelli? Martinelli, o CEO, quase engasgou com o ar. Mãe! Isabela Martinelli, matriarca de um dos maiores conglomerados de logística do Brasil, entrou na concessionária como quem entra em casa. Beijou o rosto de Silva. 2 beijos como velhos amigos. Depois se virou para o filho. Alessandro, seu secretário me disse que você estava aqui tendo problemas com café ruim.
Não sabia que Antônio estava envolvido. Vocês se conhecem? Martinelli estava atônito. Conhecer? Isabela riu. Antônio salvou nossa empresa em 2008. Você estava em Harvard, não sabe da história. Todos no salão se aproximaram, formando um círculo irregular. Rick, Michele, Carlos, até clientes que haviam entrado por acaso, todos magnetizados pela narrativa prestes a se desenrolar. Isabela pegou uma cadeira, sentou-se com a elegância de quem aprendeu que poder verdadeiro não precisa ficar de pé. 2008. Crise mundial. Nossa empresa tinha um contrato de 500 milhões com a China para transportar café. O fornecedor principal quebrou 3 dias antes do embarque. Íamos pagar multa de 100 milhões. Falência certa. Ela pausou, seus olhos encontrando os de Silva. Liguei para todos os grandes fornecedores. Ninguém conseguia entregar a quantidade e qualidade no prazo. Então alguém mencionou um fazendeiro em Minas que talvez pudesse ajudar. Liguei achando que era piada. Silva estava desconfortável com a atenção. Isabela, deixa eu contar, Antônio. Eles precisam ouvir. Ela se virou para Rick especialmente. Antônio atendeu o telefone às 11 da noite. Eu, desesperada, expliquei a situação. Sabe o que ele perguntou? O quê? Rick estava hipnotizado. Quantas famílias dependem da sua empresa? Não quanto eu perderia. Não que garantias eu daria. Quantas famílias? Isabela levantou-se, caminhou até a janela, olhando para a D20 lá fora. Disse a ele, 2.000 famílias diretas, talvez 10.000 indiretas. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que havia desligado. Então disse, mando o café amanhã, acertamos o pagamento depois. Sem contrato? Donatello estava incrédulo. Sem garantia? Palavra. Isabela se virou. Apenas palavra. E sabe quanto foi? 800 toneladas. 20 milhões de dólares em café. Na palavra. Silva interrompeu. Você precisava. Era simples assim. Não era simples. Isabela estava emocionada agora. Descobri depois que você vendeu contratos futuros já fechados com a Europa. Pagou multa de 2 milhões do próprio bolso para me ajudar. Gaspes pelo salão. Por quê? Alessandro perguntou ao Silva. Por que ajudar uma estranha? Silva olhou para suas mãos, as mesmas mãos que Rick havia desprezado horas antes. Porque eu já estive do outro lado. 1983. Geada negra. Perdi tudo. Tudo. Banco ia tomar a fazenda. 300 famílias na rua. Sua voz ficou distante, perdida na memória. Foi quando Maria, minha Maria, vendeu as joias da família dela, tudo, até a aliança de casamento da avó. Conseguiu o suficiente para pagar o banco por 3 meses. Nesses 3 meses, trabalhamos 20 horas por dia. Salvamos 10% da safra. Foi suficiente para recomeçar. Ele levantou os olhos, encontrando-os de Rick. Um ato de fé, de uma pessoa. Salvou 300 famílias. Então, quando Isabela ligou, não vi uma CEO. Vi Maria vendendo as joias. Vi a chance de passar adiante. Rick estava chorando abertamente agora. Não tentava mais esconder. E minha empresa existe hoje por causa disso. Isabela continuou. Virei a maior transportadora de commodities do Brasil. Tudo porque um homem que vocês, ela olhou diretamente para Rick, julgaram pela aparência, decidiu confiar na palavra de uma estranha. Foi quando a porta se abriu novamente. Desta vez, era um grupo. 5 homens e mulheres em roupas de trabalho. Alguns ainda com terra nas botas. Eles pararam, intimidados pelo ambiente, claramente deslocados. Patrão, um deles, Josué, o capataz, se adiantou. Desculpa incomodar, é que o senhor está demorando. A gente ficou preocupado. Silva sorriu. Entrem todos. Aqui? Josué olhou para o mármore branco, suas botas sujas. Mas, patrão, entrem. Eles entraram, deixando pegadas de terra vermelha no piso imaculado. Rick observou Donatello, esperando uma reação. O gerente italiano apenas assentiu. Havia aprendido. Por que vieram? Silva perguntou. Dona Rosa, uma das trabalhadoras, se adiantou.
Tirou do bolso um envelope amassado. A gente fez uma reunião, patrão, depois que o senhor saiu, sobre as picapes novas. Silva franziu o senho. O que tem elas? A gente sabe por que o senhor quer comprar. Pela Dona Maria, pelo que aconteceu. A menção do nome fez Silva respirar fundo. E a gente decidiu uma coisa. Josué pegou o envelope de Dona Rosa e entregou a Silva. Cada família contribuiu o que pôde. Não é muito, mas Silva abriu o envelope. Dentro, dinheiro amassado, notas de 5, 10, 20 reais, algumas moedas, um cheque de 100 reais com letra tremida. No total, talvez 3.000 reais. Para ajudar com as picapes, Dona Rosa disse. A gente sabe que o senhor pode pagar sozinho, mas isso não é sobre dinheiro, é sobre pertencer. Aquelas picapes vão ser nossas também, compradas com nosso suor também. Silva segurou o envelope como se fosse ouro. Uma lágrima, a primeira desde que chegara, escorreu por seu rosto marcado pelo sol. Vocês não precisavam. Precisava sim, Josué interrompeu. O senhor sempre diz que não é patrão, é parceiro. Parceiro divide as coisas boas e as ruins. Deixa a gente dividir isso também. Rick observava tudo e finalmente entendeu. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade, sobre valor humano, sobre reconhecimento. Impulsivamente, ele caminhou até Silva. Senhor Silva, eu quero contribuir também. Tirou a carteira. Hesitou. Tinha 500 reais, seu dinheiro do almoço da semana. Tirou tudo, colocou no envelope. Não é pelo carro. É para fazer parte, para começar a entender. Michele se aproximou. Tirou 300 reais da bolsa. Eu também. Carlos, o barista, outros vendedores, até clientes que estavam na loja. Um por um, foram colocando dinheiro no envelope. Não muito. Alguns 10, outros 20 reais. Mas cada nota era uma declaração. Nós vemos você. Nós reconhecemos o valor. Donatello foi o último. Tirou 1.000 euros que sempre carregava para emergências. Para a memória da senhora Maria, ele disse em português carregado de sotaque. O envelope estava gordo agora, pesado não de valor monetário, mas de significado humano. Silva olhou para todos. O salão elegante estava cheio de pegadas de terra. Pessoas em roupas de grife misturadas com trabalhadores rurais. O ar não cheirava mais a aromatizador artificial, mas a café, suor, humanidade. Rick, Silva chamou. Senhor, você me perguntou como eu ia pagar os carros. Sim, senhor. Desculpe por... Não, você tinha razão em perguntar. Vou mostrar como pago. Silva pegou seu celular satelital, discou, colocou no viva voz. Takeshi, sou eu, Silva. Preciso de 15 picapes. Isso, as presidenciais. Quanto? 5,7 milhões. Ele pausou, olhou para o envelope em suas mãos. Vou pagar assim 3.500 reais em dinheiro, contribuição dos trabalhadores da fazenda e alguns novos amigos. O resto em café, conforme nosso acordo de sempre. Isso, a cotação de hoje mesmo. Perfeito. Mas Takeshi, quero uma placa em cada picape, comprada com o suor de 300 famílias e o amor de novos amigos. Desligou. Olhou para Rick. É assim que pago. Com trabalho que tem rosto, nome, história. Com grãos que tem DNA de gente que acordou às 4 da manhã. Com a fé de que trabalho honesto ainda vale alguma coisa neste mundo. Isabela Martinelli se aproximou. Antônio, a história do café em 2008, nunca te agradeci adequadamente. Não precisa. Preciso sim. Ela se virou para todos. Aquele café que Antônio me forneceu, ele cobrou preço de custo, nada mais. Salvou minha empresa e não ganhou 1 centavo. Quando tentei pagar juros depois, ele recusou. Disse, passe adiante. Ela pausou. Hoje eu tenho uma fundação que já ajudou 500 pequenas empresas em crise. Tudo porque um homem me ensinou que negócios podem ter coração. Martinelli Filho se adiantou. Senhor Silva, aquelas 200 picapes que preciso para minha frota, aceita fornecer o café para nossas máquinas corporativas como parte do pagamento? Silva sorriu. Aceito, mas com uma condição. Qual? Silva apontou para Rick. Quando ele voltar da fazenda, você o contrata. Não para vender, para ensinar. Para treinar vendedores a verem pessoas, não preços. Rick quase caiu. Eu? Ensinar? Mas eu sou o que mais precisa aprender. Exato, Silva disse. Quem melhor para ensinar sobre erros do que quem os cometeu?
Quem melhor para falar sobre preconceito do que quem o superou? Giovanni apareceu na tela do tablet de Donatello. Ele havia ficado na linha, assistindo tudo. Silva! Ele chamou. Bela história! Que história! Rick! Senhor, segunda-feira você vai para a fazenda. Quando voltar, quero um relatório. Não sobre café, sobre pessoas, sobre valor, sobre como transforma isso em treinamento para toda a nossa rede. Capice? Sim, signore. Capisco. Silva começou a caminhar para a saída, seus trabalhadores o seguindo. Parou na porta. Rick, senhor, o relógio que você jogou fora. Era falso mesmo, mas sabe o que não é falso? O quê? A vontade de parecer mais do que é. Todos temos. A diferença é que alguns aprendem que ser é melhor que parecer. Segunda-feira, 6 horas, vou te ensinar a diferença. Rick assentiu, sem palavras. Silva saiu. Suas botas, clac, 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 agora soavam como aplausos no mármore. Os trabalhadores o seguiram, deixando um rastro de terra vermelha que ninguém se atreveu a limpar imediatamente. Parecia sagrado. Do lado de fora, Silva parou ao lado de sua D20. Isabela estava lá. Antônio, deixa eu te levar para casa. Meu motorista pode buscar sua caminhonete depois. Na Ferrari? Silva riu. Por que não? Vai ser a primeira vez que ela carrega algo de valor real. Silva olhou para a D20, depois para a Ferrari. Sabe, Isabela, Maria sempre quis andar de Ferrari. Nunca realizei esse sonho. Então anda por ela. Silva entrou no carro esportivo, seu corpo grande mal cabendo no espaço apertado. Antes de Isabela ligar o motor, ele baixou o vidro, olhou para Rick, que havia saído para vê-los partir. Rick, quando chegar na fazenda, vou te mostrar uma coisa. O que, senhor? O túmulo de Maria. Sabe o que escrevi na lápide? Rick negou com a cabeça. Aqui jaz Maria Esperança Silva. Ensinou um homem rude que o valor das coisas não se mede em preços, mas em quantas vidas elas tocam. A Ferrari ligou com um ronco que parecia rugido, mas antes de acelerar, Silva completou. Você me humilhou hoje, Rick, mas me deu a chance de honrar a memória dela, de ensinar o que ela me ensinou. Por isso, obrigado. A Ferrari arrancou, deixando a D20 sozinha no estacionamento. De alguma forma, a caminhonete velha parecia mais imponente agora, como um monumento ao trabalho que não se envergonha de suas cicatrizes. Uma semana depois, o sol ainda não havia nascido quando Rick estacionou seu Civic no acostamento de terra, a 100 metros da porteira da Fazenda Esperança. Eram 5h45. Ele havia saído de São Paulo às 2 da manhã, com medo de se atrasar. Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas de ansiedade. Olhou-se no retrovisor, camisa velha que havia comprado no brechó, calça jeans desbotada, tênis que podia sujar, os únicos que tinha assim. O gel havia ficado em casa. O cabelo estava natural, rebelde, honesto. Desceu do carro. O cheiro atingiu primeiro. Terra molhada de orvalho, café maduro, fumaça de fogão a lenha distante. Depois o som, pássaros que ele não sabia nomear. O mugido distante de gado, vozes já trabalhando. Caminhou até a porteira. Silva estava lá como prometido, mas não sozinho. Ao lado dele, uma mulher de uns 40 anos, forte, mãos já marcadas pelo trabalho. Pontual, Silva disse. Bom começo. Rick, essa é Conceição, chefe da equipe 3. Você vai trabalhar com ela essa semana. Conceição o avaliou de cima a baixo. Seus olhos pararam nas mãos de Rick, macias, unhas ainda com resquício de manicure. Mãos de moça, ela disse sem rodeios. Vamos ver quanto duram. Conceição, Silva advertiu gentilmente. É verdade, patrão, mas todo mundo começa de algum lugar. Ela estendeu a mão para Rick. O aperto foi firme, calejado, honesto. Vem, café da manhã é às 6. Trabalho começa às 6h30. O café da manhã. O refeitório era um galpão simples, telhado de zinco, mesas de madeira gastas, cheiro de café forte misturado com pão assando. Rick hesitou na entrada. 80 pessoas, talvez mais, conversando, rindo, vivendo. Não vai entrar? Uma voz atrás dele. Era Toninho, o jovem que Silva ensinava no primeiro dia. Eu não sei onde sentar. Em qualquer lugar que tenha espaço, ué. Toninho o guiou até uma mesa onde 5 homens comiam, trabalhadores veteranos, pelas mãos e rostos. Eles olharam Rick com curiosidade. É o moço da loja, um deles disse, não como acusação, como fato.
Sou, Rick respondeu. E vim aprender. Aprender o quê? Outro perguntou. Rick pensou. A ver, os homens se entreolharam. Um deles, o mais velho, empurrou uma caneca de alumínio para Rick. Então bebe. Café de verdade. Não aquela água preta que vocês vendem na cidade. Rick bebeu. Era forte, amargo, mas com algo mais. Uma doçura natural, um corpo que aquecia por dentro. Era reconfortante de um jeito que ele não sabia que café podia ser. Diferente, né? O velho sorriu. É porque a gente bebe o que produz. Não sobra de exportação. O melhor do melhor. Dona Maria que instituiu isso. Quem faz tem que provar do melhor que faz. Dona Maria. Rick hesitou. Vocês todos a conheceram? Conhecer? Conceição havia se sentado ao lado dele. Ela era a alma desse lugar. Patrão Silva é o corpo, o músculo, mas Dona Maria era a alma. O primeiro dia, Rick nunca havia sentido dor assim. Não era dor de academia, localizada, controlada. Era dor total. Costas, pernas, braços, pescoço, músculos que ele não sabia que existiam. Às 10 da manhã, depois de 3h30 colhendo café, suas mãos estavam em carne viva. Conceição notou. Pegou suas mãos sem cerimônia. Puta merda, menino. Por que não falou? Não queria parecer fraco. Ela balançou a cabeça. Fraco é destruir a ferramenta de trabalho por orgulho. Ela tirou da bolsa um vidrinho de pomada caseira. Cheirava a ervas que Rick não reconhecia. Aplicou nas mãos dele com a mesma delicadeza que usaria com uma criança. Primeira lição. Corpo é ferramenta. Cuida mal, trabalha mal. Patrão Silva colhe café há 50 anos. Sabe por que ainda aguenta? Porque respeita o próprio corpo. Enquanto ela cuidava das mãos dele, Rick olhou ao redor. Viu Silva alguns metros adiante, colhendo junto com todos, suado, sujo, sorrindo. Ele poderia estar em um escritório com ar-condicionado, Rick disse. Poderia, Conceição concordou. Mas aí ele seria patrão. Aqui, ele é Silva, só Silva. Dos Rios, quarta-feira, a revelação. No terceiro dia, as mãos de Rick haviam criado calos. Pequenos, doloridos, mas calos. Ele os examinava com algo próximo a orgulho quando Silva se aproximou. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Eles caminharam até uma colina, no ponto mais alto da fazenda. Lá, sob uma árvore centenária, um túmulo simples. Mármore branco, letras douradas. Maria Esperança Silva, 1958-2021. Ensinou um homem rude que o valor das coisas não se mede em preços, mas em quantas vidas elas tocam. Silva se ajoelhou, limpou algumas folhas que haviam caído sobre a lápide. Sabe como a conheci? Ele perguntou sem olhar para Rick. Não, senhor. Ela era professora. Veio da cidade para ensinar na escola rural. Eu tinha 16 anos, mal sabia escrever o próprio nome. Ela tinha 18, cheia de sonhos de mudar o mundo através da educação. Silva sorriu com a memória. Eu ia à escola só para vê-la. Fingia que não entendia a lição para ela explicar de novo. Levei 2 anos para criar coragem de falar com ela fora da sala de aula. E ela riu, disse que sabia desde o primeiro dia. Estava esperando eu tomar iniciativa. Silva tocou a lápide suavemente. Casamos quando ela fez 21. Eu tinha 19. Todo mundo dizia que não ia durar. A moça estudada da cidade e o caipira que mal sabia ler. Mas durou. 42 anos. Ela me ensinou a ler o mundo, não só palavras. Me ensinou que dinheiro é ferramenta, não objetivo. Me ensinou... A voz dele falhou. Me ensinou que a gente vale o bem que faz, não o que acumula. Rick se ajoelhou ao lado de Silva. Senhor, na loja, quando eu rasguei o contrato, você não rasgou papel, Rick. Rasgou trabalho, rasgou dignidade, rasgou história. Eu sei, agora eu sei. Eles ficaram em silêncio por um momento. Sabe por que não te demiti? Silva perguntou. Por que não deixei Donatello te demitir? Não, porque Maria não deixaria. Ela diria, Antônio, ignorância não se cura com punição, se cura com experiência. E ela estaria certa, como sempre estava. Sexta-feira, a notícia. Rick estava no cafezal quando ouviu as buzinas. Muitas buzinas, som de motores grandes. Levantou-se, viu a poeira subindo na estrada. Conceição sorriu ao lado dele. Chegaram, ela disse simplesmente. O quê? As picapes, menino. As picapes da Dona Maria. A comboio entrou pela fazenda como uma procissão. 15 picapes presidenciais, branco pérola,
vidros escuros, imponentes. Mas o que chamou a atenção de Rick foram as placas. Em cada porta, uma placa discreta, mas visível, comprada com o suor de 300 famílias e o amor de novos amigos. Silva estava parado na entrada da sede, observando. Rick viu lágrimas em seus olhos. Takeshi, o dono da concessionária de Campinas, desceu do primeiro veículo. 70 anos, japonês, postura de samurai. Silva-san, ele fez uma reverência. Entrega especial. Takeshi, você não precisava vir pessoalmente. Precisava sim. Não é todo dia que se entrega sonho realizado. Acabamos a festa. A fazenda inteira se transformou. Mesas com toalhas xadrez espalhadas sob as árvores. Churrasqueiras improvisadas soltando fumaça perfumada. Música, sanfona, violão, vozes. Rick estava na fila do churras quando sentiu um tapa nas costas. Virou-se. Era Alessandro Martinelli. Rick! Meu Deus, quase não te reconheci. Rick olhou para si mesmo. Estava sujo, suado, com a camisa aberta, descalço. Sorriu. Pois é, acho que finalmente estou me reconhecendo também. Como foi a semana? Rick mostrou as mãos, calejadas, com terra sob as unhas, um corte ainda cicatrizando. Foi a semana mais difícil e mais importante da minha vida. Michelle estava lá também, havia chegado com Martinelli. Ela olhou para Rick como se o visse pela primeira vez. Você está diferente. Estou mais real. Donatello apareceu trazendo a família. Giovanni havia voado da Itália especialmente para a ocasião. Rick! Giovanni o abraçou como a um velho amigo. Que transformação! Silva é mesmo um mago? Não, Rick corrigiu. Silva é um professor. Ele não me transformou. Me mostrou quem eu poderia ser se parasse de fingir. Isso, o momento da verdade. O sol estava se pondo quando Silva subiu em um pequeno palanque improvisado. A fazenda inteira, trabalhadores, convidados, famílias, se reuniu. Hoje completamos uma promessa, ele começou. Maria sonhava com o dia em que nenhuma família nossa ficaria sem socorro por falta de transporte. Hoje esse sonho é realidade. Aplausos. Mas quero falar de outra coisa, de transformação. Rick, vem aqui. Rick, vermelho, subiu ao palanque. Esse rapaz chegou aqui segunda-feira com mãos de quem nunca trabalhou. Hoje, Silva pegou as mãos de Rick. Mostrou para todos. Hoje tem mãos de quem aprendeu o valor do trabalho. Silva se virou para Rick. Qual a lição mais importante da semana? Rick pensou. Olhou para os rostos na multidão. Conceição, Toninho, os velhos do café da manhã. Que café não é commodity? Trabalho não é commodity. Pessoas não são commodity. Cada grão tem história. Cada calo tem significado. Cada pessoa tem valor além do preço. Silva assentiu. E o que você vai fazer com isso? Vou ensinar. Vou voltar para a cidade e ensinar outros vendedores a ver o que eu não via, a respeitar o que eu não respeitava. Por quê? Rick olhou para o túmulo de Maria, visível na colina. Porque alguém me ensinou que o valor das coisas não se mede em preços, mas em quantas vidas elas tocam. E eu quero tocar vidas, não vender carros, conectar pessoas. Silva abraçou Rick. Um abraço de pai, de professor, de amigo. Domingo, a despedida. Rick estava colocando suas coisas no carro quando Conceição apareceu. Toma, ela entregou um saquinho de juta. Café da sua colheita. Os grãos que você colheu na segunda-feira já torrados. Rick segurou o saquinho como se fosse ouro. Quando fizer esse café, Conceição disse, lembra de cada grão que você pegou, do sol que queimou, do suor que escorreu, das mãos que sangraram. Aí você vai entender de verdade o valor. Silva apareceu, junto com vários trabalhadores. Rick, Silva disse, segunda-feira você volta para a cidade, para o mundo de vidro e mármore. Vai ser fácil esquecer isso aqui. Nunca vou esquecer. Vai sim. Por isso, Silva entregou algo a Rick. Era uma foto, tirada durante a semana. Rick no meio do cafezal, sujo, suado, mas sorrindo. Sorrindo de verdade, não o sorriso de vendedor. Ao lado dele, Conceição, Toninho, os velhos do café. Todos sujos, todos sorridentes, todos reais. Coloca na sua mesa. Quando a arrogância voltar, e ela volta, sempre volta. Olha para essa foto. Lembra quem você é quando não está fingindo. Rick abraçou Silva. Depois, Conceição. Depois, um por um,
Abraçou pessoas que uma semana atrás ele teria desprezado. Entrou no carro. Antes de ligar o motor, olhou pelo retrovisor. A fazenda Esperança se estendia sob o sol da manhã. As picapes novas estavam estacionadas, prontas para servir. Trabalhadores caminhavam para mais um dia de trabalho. E no alto da colina, sob a árvore centenária, Silva estava ao lado do túmulo de Maria. Rick podia jurar que ouviu, levado pelo vento. Missão cumprida, meu amor. A escuderia Motors São Paulo tinha mudado. Não era óbvio à primeira vista. O mármore ainda brilhava, o vidro ainda impressionava. Mas havia algo diferente. Na entrada, onde antes só havia tapetes caros, agora havia uma placa discreta. Bem-vindo. Seu valor não está no que você veste, mas no que você constrói. A máquina de café havia sido reformulada. 3 tipos de grãos, todos com origem rastreável, fotos dos produtores. Funcionários foram treinados por Rick pessoalmente para preparar café properly. E Rick estava diferente. O terno ainda era impecável, mas o relógio era simples, honesto. As mãos mantinham calos. Ele fazia questão de visitar a fazenda um fim de semana por mês. Quando um senhor de aparência humilde entrou na loja, foi Rick quem o recebeu. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo hoje? Quero ver um carro, mas aviso logo. Sou pequeno fazendeiro, não tenho muito. Rick sorriu. O sorriso de quem sabe. Senhor, vamos tomar um café primeiro? Café de verdade. E me conta sobre sua fazenda, porque carro para quem trabalha na terra não é luxo, é ferramenta. E ferramenta a gente escolhe com cuidado. O senhor, surpreso, aceitou o café. Era perfeito, forte, encorpado, com notas de chocolate e caramelo. Que café bom! Sabe de onde vem? Rick perguntou. Não. Fazenda Esperança, colhido por mãos que conhecem o valor de cada grão, como as suas, imagino. Enquanto conversavam sobre terra, trabalho e vida, Michele passava e sorria. Donatello, de sua sala, observava com aprovação. Na parede atrás da mesa de Rick, 3 coisas. 1. A foto dele com os trabalhadores da Esperança. 2. Um saquinho de juta emoldurado com alguns grãos de café. 3. Uma placa pequena com os dizeres: o valor das coisas não se mede em preços, mas em quantas vidas elas tocam. Maria Esperança Silva. E toda manhã, antes de começar o trabalho, Rick fazia seu ritual. Preparava uma xícara do café que ele mesmo havia colhido. Bebia devagar e lembrava. Lembrava do sol, da terra, do suor, das mãos calejadas, do sorriso de Silva, da sabedoria de Conceição, da simplicidade de Toninho. Lembrava que ele, Ricardo Mendonça, ex-vendedor arrogante, havia aprendido a ver. E por isso, todos os dias, ajudava alguém mais a enxergar também.